Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar com a nossa última entrevistada. Se você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, esse podcast, ele é um podcast de divulgação científica, conversas com pessoas com diferentes experiências e também é um trabalho de faculdade. Então, nós não temos aparato técnico, nem equipamento, nem um conhecimento avançado de edição e produção, então as nossas conversas por conta da pandemia também foram gravadas à distância, por chamada online, então não é a melhor qualidade do mundo, mas a conversa é de boa qualidade e é isso que interessa. E eu espero que todos gostem. A Reva é muito gente boa, ela trabalha no Facebook e a gente vai conhecer ela um pouco melhor e conversar sobre algumas coisas legais. Boa noite, Renata. Boa noite. Me conta um pouquinho mais sobre você, quem você é, o que você faz. Eu sou aluna do BCC, eu entrei na USP em 2017, estou agora no meu último ano de curso e atualmente eu estou estagiando no Facebook como engenheira de parcerias. Legal, interessante. Mas voltando um pouco nessa história, como que você entrou em contato com a área de computação? Por que você interessou por ela? Essa é uma história engraçada, porque eu sempre quis fazer design, eu gostava muito de desenhar quando eu era menor, mas ao mesmo tempo eu sempre curtia muito computador, assim. Apesar de não ter tido tanto contato, eu gostava muito, tinha muita curiosidade. E eu resolvi, quando eu estava no ensino médio, escolher para fazer qual curso eu ia prestar, resolvi de última hora prestar ciência da computação. Descobri que existia ciência da computação no meu terceiro ano de ensino médio, foi bem em cima da hora. E o que mais me interessou foi que eu descobri que não precisava ser um gênio para saber programar, para, enfim, se tornar um Mark Zuckerberg da vida. E eu achei isso muito incrível. E aí eu caí de cabeça. Entrei na faculdade sem saber nada e cá estou eu. E antes desse seu contato no terceiro colegial, você já curtia bastante computador? Você tinha um computador pessoal em casa? Como que funcionava? Tinha um computadorzinho, bem mirradinho, eu nem lembro, acho que eu nem sei se naquela época a gente fala sobre configuração, era do meu pai. Mas não, é verdade, a minha irmã do meio, ela acabou ganhando um computador naqueles programas do Patati Patatá, e aí deu um upgrade, assim, muito aleatório, mas quebrava o galho, assim, era um desktop bonzinho até, mas servia, assim, para fazer coisa de escola, né, e só, assim, basicamente, só para fazer coisa de escola mesmo. Só uma curiosidade, você jogava algum jogo nele? Não, meu, na verdade, só jogava coisa online, assim, que tinha na web, tipo, Neopets, ou eu gostava muito Bons de jogo de tempos. CD, sim, bons tempos, mano. Eu gostava muito de jogo de CD, assim, meu pai comprava, quando eu era pequena, ele comprava aqueles joguinhos, tipo, Pantera Cor-de-Rosa, Buzz Lightyear, sabe? Aí eu jogava essas coisas, porque, eu não sei, eu era muito noob, eu não sabia baixar, tipo, tá vindo agora a onda do Green Cheese e eu, tipo, sabia que existia, mas eu não sabia colocar no computador, assim, quando eu era menor. E Isso era como é mais que ou foi menos. essa transição, assim, quando você começou a estudar ciência da computação, que é um mundo total de computador, né? Um monte de gente viciada, Linux, não sei o quê. Como é que foi essa transição? Uhum. No primeiro ano, na primeira semana, assim, a minha avó comprou para mim um notebook bem simplesinho. E a transição foi eu ter muita inveja dos outros, porque eu só fui começar a jogar mesmo coisas mais parrudas, né? No passado, porque antes eu tinha um computador merrequinha que não rodava nada, aí eu só ficava com aquele anseio, aquela vontade de querer jogar mais coisas e realmente aproveitar bastante o computador, né? Porque no mais era só para fazer realmente trabalho da faculdade e tentava às vezes rodar algumas coisas, só que não rolava. E só dá um exemplo, assim, do que você fazia da faculdade no computador que você não tinha nem noção que era possível ser feito antes. Olha, fora os trabalhos de faculdade, que era muito bizarro, foi
difícil entender que do terminal preto ia sair alguma coisa. Eu falava, pô, isso aqui é computação, mas cadê os aplicativos, cadê os jogos, cadê as coisas da hora que eu achava que dava para fazer, né? Acho que essa descoberta foi uma coisa que mudou bastante. E também a minha rotina, os meus gostos, assim, eu entrei bastante em contato com essas coisas padrão de gente de computação, né? Ficar muito tempo no Discord, tipo, ficar mais ligada no computador 24 horas por dia, assim. Não, total, eu te entendo. E tá, na faculdade a gente começou a ver trabalho para as matérias, Discord, que nem se diz. Mas, e aí, quando você falou que você estava trabalhando no Face, quando você entrou no Face, o que você teve de diferente? Como você começou a usar o computador de forma diferente? Uhum. Bom, para começar que eu peguei um Mac para trabalhar e nunca tinha encostado no Mac na minha vida e acho que eu não encostaria se o emprego não me desse. Acho muito caro. Mark Zuckerberg, eu não. Eu comecei a me acostumar a mexer com outro sistema, quer dizer, é Unix, né? Mas outro tipo, outro sistema operacional, um jeito diferente. Eu sempre mexi com Windows, Linux também, mas mais Windows. Teve essa certa transição, assim, com relação ao computador. E qual que você achou que foi mais difícil para você? Quando você entrou na facul, a mudança, ou quando você entrou no mercado de trabalho? Quando eu entrei na facul. Quando eu entrei na facul, porque, nossa, tinha todo aquele lance de fazer dual boot, a gente tinha que usar o Linux, né, para fazer as coisas. Achava que tinha que usar, né, porque hoje em dia dá para codar no Windows de boas, tem vários suporte para bastante coisa, mas ficava com aquela pilha de, Linux, aí eu tentava fazer as coisas no Linux, era muito mais complicado. No Windows tinha todo o tutorialzinho legal ali. Então, realmente foi quando eu entrei na facul. Eu estava olhando, assim, que a gente estava fuçando no seu LinkedIn e tal. Aí, na faculdade, a gente viu que você tinha entrado no FOG, certo? No grupo de extensão de jogos e tal. Aí, como também é uma área do meu interesse, como que foi para você, assim, essa relação de jogos e computação? Ainda mais, se eu não me engano, você disse que também gostava de design, de desenhar. Isso não é uma coisa tão voltada assim para a computação, parece uma coisa muito mais técnica e tal. Como foi isso para você? Uhum. Assim, esqueci de falar um ponto importante, que minha paixão pelo desenho era porque eu sempre gostei muito de filme de animação 3D. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com aquilo um dia, desde que eu era pequenininha, só que eu não sabia como. Aí eu pensei que era pelo desenho. E aí depois que eu fui descobrir, na verdade eu fui descobrir mais na faculdade, né, que existia realmente a vertente lá de computação gráfica. E o Fog primeiro, na verdade, ele sempre foi o motivo principal de eu ter que querer ir para São Carlos, porque eu pensava na época que eu ia conseguir entrar no curso de computação e ao mesmo tempo continuar fazendo desenho. Porque em grande parte da minha jornada do Fog eu fazia desenho para os jogos. E aí depois que eu fui ingressar realmente na parte de programação, que na verdade eu tenho mais interesse em computação gráfica nos jogos do que desenvolver a lógica do jogo em si, sabe? Então, no caso, você tem mais interesse, assim, nessa parte da arte do jogo e tudo mais, né? A gente viu também que você era artista 2D. Isso. Como que você acha que essa parte da arte 2D influencia no jogador? E também, como, de repente, para alguém que já está nessa área da computação, como você acha que, de repente, a arte, se existe alguma relação entre a arte, especificamente 2D, ou de computação gráfica mesmo, com a computação, com algoritmos e todas essas coisas? É aí que entra a parte que eu acho muito linda da computação gráfica, porque ela consegue unir essas duas coisas. Claro que
a arte de um jogo ela é muito determinante, às vezes, se a pessoa ela sequer vai jogar o jogo ou não, né? E aí entra, assim, a parte que existe o visual do jogo e também existe o design, porque às vezes tem jogo que é feito de palitinho, mas é tão divertido que você vai lá e joga, né? E fica viciado e aquilo nem é bonito esteticamente falando. E é interessante porque hoje em dia, principalmente, existem muitas coisas que a computação gráfica, né, que a gente consegue fazer com programação que tem um resultado estético. Tem muita coisa, por exemplo, efeitos especiais. Existe lá o software que o artista vai utilizar para fazer, sei lá, o escudo do Capitão América brilhar, assim como vão ter, ou isso pode ser num jogo também, assim como vai ter o cara que vai programar isso na mão para o jogo. Tanto que isso tem até uma profissão hoje em dia chamada Technical Artist, que é a mistura de um cara que manja de programação e também manja de arte. Então, é engraçado como as coisas do fundo, elas se complementam, sabe? Por mais que seja arte 2D, até a própria arte 2D, que aí eu estava falando no caso de 3D, mas até a própria arte 2D, ela tem lá várias coisas que dá para você fazer na mão no programa, sabe? Para fazer um efeito visual, na maioria das vezes, de coisas que seria muito mais difícil de uma pessoa fazer na mão, sabe? Nessa lógica, então, você tem, de repente, algum exemplo de algum jogo que fez esse tipo de coisa, né? Que correlacionou essa coisa tão, digamos, de exatas de algoritmos e tudo mais, com toda essa coisa estética e de beleza da arte, que conseguiu correlacionar essas duas coisas de um jeito assim, que deu um estalo e você falou, nossa, que demais essa coisa. Não necessariamente que eu tenha feito. Pode ser um exemplo... Um exemplo genérico. Um jogo que você acha muito da hora, assim, o design. Que você só tenha visto, ouvido falar, não necessariamente você tenha criado. Eu vou ser muito enviesada para falar isso, mas eu acho muito bonito o Valorant. Eu acho muito incrível como é um jogo... Nossa, inclusive eu respondi isso numa entrevista uma vez. Eu acho muito lindo como ele consegue ser super variado, assim, a questão dos personagens. Cada personagem tem um design muito bonito e que, ao mesmo tempo, tinha tudo para esse jogo ser uma maçaroca de cor, assim, que você não sabe o que está acontecendo ali. Só que, às vezes, por mais que isso aconteça de vez em quando, mas eu acho que poderia ser muito pior, assim, e eu acho incrível como tudo combina, sabe? Eu sempre vou bater palmas para Valorant, acho que é um ótimo trabalho. Design de personagem também me chamou muita atenção. Só você comparar CS com... Sim. Pô, CS é muito mais bonito, nossa. Não! Aí a gente tem que cortar... é muito lindo. Vamos cortar esse triste agora, se você realmente está falando isso sério. Counter-Strike é muito feio. Eu sou gado de CS, óbvio. É muito feio. Eu não sei, tanto que eu não consigo ir pro CS, porque eu já tô acostumada a identificar o boneco longe de mim por causa das cores do Valorant. Eu vou pro CS, tudo é cinza, marrom, preto, tudo feio. Sou obrigado a concordar. Voltando um pouco para essa coisa da academia e tal, como que foi para você, mais especificamente, a experiência do FOG, no campus, assim? O que te chamou a atenção nele para entrar para o FOG? Eu não esperava. No primeiro dia assim, que eu soube que passei, entrei naqueles grupos lá, o meu grande amigo Toski me contou sobre o grupo e eu fiquei maravilhada, assim, fiquei super hypada, porque eu tinha na cabeça naquela época bastante que, putz, eu posso fazer coisa de arte junto com algo de computação, sabe? E no geral, o ICMC todo, ele me surpreende demais, assim, me surpreendeu, né, muito com do tanto de coisa que tem, de extensão, e
Foi muito legal, tanto que eu tô desde o começo da minha graduação no FOG, e assim, tive várias partes, várias etapas no grupo, fiz de tudo um pouco. Mas assim, me surpreendi. Eu esperava que fosse legal, mas foi mais ainda. Falando então um pouquinho do mercado de trabalho, agora que você começou a estagiar no Facebook, me conta como é trabalhar lá naquela empresa. Olha, primeiro de tudo é muito bacana. Todo dia fico impressionada como é bem estruturado e como tem muita coisa lá dentro. Funções assim que eu nem imaginava que existia, tal como a minha. Eu sou engenheira de parcerias, eu só descobri que eu ia ser engenheira de parcerias quando eu passei, assim. Na verdade, eu sabia antes quando falaram da vaga, mas eu não tinha ideia, assim, do que era. E quando eu entrei, ainda falaram para mim, ó, você vai demorar uns 6 meses para entender o que a gente faz aqui nessa função, sabe? Porque é muito mais... Pode falar. Não, você ia perguntar o que um engenheiro de parceria faz. Então, existem algumas empresas, algumas vertentes lá que, tipo, entretenimento, esportes, notícias, e cada uma dessas áreas tem certos parceiros do Facebook. E a gente ajuda esses parceiros a integrarem a plataforma deles, o conteúdo deles com o Facebook. E com alguns produtos, assim, que assim, eu nem imaginava que existiam essas coisas. E eu também ajudo melhorando alguns desses produtos que tem a ver com essa linha de parceria, sabe? É sigiloso ou você pode dar um exemplo também assim? Posso dar um exemplo, porque é público esse exemplo. Posso dar um exemplo. Tem um negócio chamado Instant Articles, que artigos instantâneos, traduzindo, que quando você está olhando o celular quando você está olhando o Face pelo celular, você vai perceber que alguns artigos, quando você clica, artigos eu digo assim, links mesmo, que teoricamente seriam links externos. Alguns deles, quando você clica, teoricamente eles te mandariam para um link externo. E esses links vão demorar um pouco para carregar. Aí a ideia desses artigos instantâneos é que você clique e ele vai abrir aquele link em uma formatação dentro do próprio app do Face, que faz com que ele seja instantâneo. E não demore, por exemplo, 8 segundos para abrir numa aba alternativa para fora. Nossa, eu nem imaginava que isso era uma coisa que vocês pensavam em desenvolver. Pois é. Mas por que isso? Tipo... eu não entendia muito bem qual assim, né, a vantagem. Tipo, tudo bem, é mais rápido para abrir, ou seja, a pessoa, por exemplo, não desiste do artigo, coisa do tipo. Mas uma pessoa me falou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, que existem países, por exemplo, que na internet, enfim, pública ou coisa do tipo, a Wi-Fi, o Facebook é gratuito. Então, se você, por exemplo, está tratando de uma população de baixa renda, e se elas estão utilizando só o aplicativo do Face, é muito mais acessível para elas que elas consigam abrir o link dentro do próprio aplicativo, sabe? Interessante. Ah, entendi. Eu tava achando que era mais algo assim por causa do imediatismo assim da galera, mas realmente Também, mas pode ser. tem uma justificativa mais humana também. Eu pensava que era essa também, e aí eu parei para pensar que, pô, existe todo esse lance de, né, se você não precisar abrir o aplicativo para abrir o link fora, né? Você acha que o desenvolvimento para uso mobile no Facebook está se intensificando? Ou você acha que os investimentos para plataforma desktop e para mobile mantêm os mesmos? Não, com certeza, não diria nem que intensifica ou não. É só um fato que a maioria do público usa o Facebook pelo celular. E não só o Facebook, né? O Facebook também tem o Instagram e o WhatsApp, que são majoritariamente pelo celular. Então, de toda forma, o foco sempre vai ser mais para o mobile, sabe?
Não necessariamente eu sou uma desenvolvedora mobile, porque eu trabalho com questão de API e tudo mais, mas o foco, assim, o produto final, ele acaba sendo mais pro celular mesmo. Legal. E lá no Face eles têm alguma área de pesquisa e desenvolvimento para se manter atualizado com isso? Olha, tem muita coisa. Eu não poderia, não consigo dizer que existe uma coisa em específico. Eu diria que, assim, para cada área existem profissionais de diversos, assim, setores, não só de programação, que pesquisam sobre essas coisas, sabe? Eu não sei dizer, assim, que especificamente existe para mobile, mas que em questão de negócios, não só questão de programador, existem pessoas de todas as áreas, assim, para tudo. Mas realmente é difícil dizer especificamente. Não, certeza. Tipo, certeza que o Face deve ter muita gente pensando em como se manter atualizado. Ah, com certeza. Não é à toa que o Instagram tá virando TikTok. Meu, você viu o novo... Nada a ver, mas você viu o novo jeito de... O que eles estão valorizando agora na hora de, tipo, crescer uma página no Instagram? Não é nem mais foto estática, eu tava vendo. Tipo, eles estão focando pra caramba em vídeo agora. Em vídeo, né? Eu fiquei de ler melhor essa matéria, porque eu não entendi muito bem se eles iam... se ia realmente trocar o foco por completo ou ia fazer uma mesclagem, sabe? Eu também não li muito bem, mas só de, tipo, o vídeo estar em evidência de novo já mostra que tá mudando o modelo de negócio, assim, mais ou menos, né? O Reels, né, tá bem alto agora. Por influência do TikTok, né? Como você acha, assim, que esse uso maior do celular, talvez em comparação com o computador também, tem de tão diferente na sociedade? Tanto do ponto de vista de programação, para programar, quanto do ponto de vista social mesmo, tipo, as consequências que usar mais um celular pode ter para a população. Olha, assim, por experiência própria mesmo, e vendo, sei lá, a geração de hoje em dia, eu tem muitos lados bons, né? Porque facilita pra gente, a gente tem um computador na mão que a gente pode levar para tudo quanto é lado, né? Essa questão de, por exemplo, o próprio Face focar no mobile é porque não é todo mundo que tem um desktop em casa, não é todo mundo que tem um notebook. Por mais barato seja o notebook, né? Porque o barato é sempre caro. Existem prós e contras, esses são os prós, assim, você tem um negócio potente na sua mão que pode te ajudar, às vezes, até a ser produtivo. Por exemplo, tem aplicativo de tudo hoje em dia, né, para você fazer o que você quiser. Mas também gera muito vício, né? A gente, às vezes, passa mais tempo scrollando rede social do que olhando o mundo ao redor. E isso também gera muita distração, sabe? Eu mesma tenho que deixar meu celular longe, assim, para fazer alguma coisa, porque senão eu me distraio. Eu acho que isso é meio comum com a maioria das pessoas, sabe? E é difícil, né, pensar numa solução, assim, para isso. Acho que vai muito de pessoa para pessoa, de saber se dosar, porque é meio complicado. Bom, essa parte da conversa vai ficando por aqui, mas a gente vai concluir esse assunto do mobile na próxima parte e a Repa vai falar também sobre a experiência dela como mulher nessa área, tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho, como é que era a situação quando ela entrou no ICMC, será que melhorou, será que piorou? E se vocês gostaram, eu recomendo que confiram a próxima parte, tá bem legal. E muito obrigado pela audiência até agora. Até a próxima.